Você já reparou como algumas pessoas conseguem parar de beber e permanecem sóbrias por anos, enquanto outras recaem repetidamente? A diferença não está apenas em força de vontade ou na motivação. A ciência mostra que existem erros específicos e previsíveis que aumentam drasticamente o risco de recaída nos primeiros meses de sobriedade. Esses erros são tão comuns que se tornaram padrões identificáveis na literatura científica e evitá-los pode ser a diferença entre o sucesso e mais uma tentativa frustrada. A sobriedade não falha por falta de vontade, mas por falta de estratégia baseada em evidências científicas. Estudos mostram que 60 a 70% das recaídas acontecem logo nos primeiros 90 dias, e a maioria poderia ser evitada se as pessoas soubessem quais armadilhas neurobiológicas e comportamentais evitar. Hoje vou mostrar os 8 erros mais perigosos que sabotam a recuperação, baseados em décadas de pesquisa em neurociências do vício e medicina do comportamento. O primeiro e mais perigoso erro é tentar parar de beber do nada, especialmente após consumo pesado e prolongado. Por quê? Existe a síndrome de abstinência alcoólica, que não é apenas um desconforto, é uma condição médica potencialmente fatal. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e, quando retirado de uma hora para outra abruptamente sem acompanhamento, ocorre uma hiperexcitabilidade neuronal que pode evoluir até mesmo para convulsões e delírio em tremes. Estudos mostraram que 15 a 20% das pessoas com dependência grave desenvolvem complicações neurológicas durante esse período de abstinência. Evidentemente, estamos falando de alguém que estava fazendo um uso prolongado e pesado de álcool por muitos anos. Já o delirium tremens tem uma mortalidade de 5 a 15%, mesmo com o tratamento médico adequado. E a neurobiologia explica isto. O álcool potencializa receptores como o GABA, que são inibitórios, e inibe receptores como NMDA, que são excitatórios. Na abstinência, há rebote excitatório massivo, que pode sobrecarregar o sistema nervoso. Por isso, qualquer pessoa que beba diariamente ou tenha histórico de convulsões deve buscar avaliação médica antes de parar. A desintoxicação supervisionada, que pode utilizar benzodiazepínicos, reduz o risco e melhora as taxas de sucesso. Por isso, o tratamento médico é fundamental nessa fase. Além desse cuidado com possível crise de abstinência, muita gente acredita que basta resistir ao álcool, mas isso ignora completamente a neurobiologia. O álcool pode sequestrar o circuito de recompensa cerebral, aumentando a dopamina no núcleo accumbens, uma região do cérebro. Durante a recuperação inicial, esse sistema pode ficar pouco ativo. É o que chamamos de anedonia pós-abstinência, que pode durar semanas ou meses. Se você não preenche esse vazio neurobiológico, essa falta de prazer que acontece com recompensas naturais saudáveis, o cérebro permanece em estado de carência dopaminérgica, aumentando drasticamente aquele craving, aquela fissura e o risco de recaída. Os estudos mostram que atividades que elevam a dopamina naturalmente, como exercício físico, música, contato social, hobbies prazerosos, são fatores protetivos documentados contra a recaída. Estudos de neuroimagem, inclusive, mostram que exercícios aeróbicos restauram a função do córtex pré-frontal e normalizam receptores de dopamina mais rapidamente que a abstinência sedentária, que não tem esse exercício aeróbico. O cérebro funciona por associações condicionadas, e isso tem implicações diretas para a recuperação daquela pessoa que parou de beber após um longo período de uso. Então, locais, pessoas, horários e situações associados ao consumo de álcool podem se tornar gatilhos neurológicos poderosos. A neuroimagem mostrou que a exposição a pistas ambientais relacionadas ao álcool ativa as mesmas regiões cerebrais dessa craving, dessa fissura. Regiões como córtex órbito frontal, córtex cingulado anterior e estriado ventral. Esse fenômeno, chamado de
aquela fissura que é induzida por uma pista ambiental. É mediado por memórias implícitas armazenadas na amígdala e pode persistir por anos após a última bebida. Estudos de condicionamento mostram que pessoas que modificam ambientes, rotinas e ciclo social, nos primeiros meses já têm taxas de recaída 40 a 50% menores que aquelas que mantêm os mesmos contextos. Não é questão de fugir da realidade, mas de reprogramar associações neurais durante o período crítico daquela abstinência, neuroplasticidade inicial. Um dos erros mais subestimados é não reconhecer que o álcool pode acobertar alguns estados emocionais disfóricos. Durante anos de uso, o álcool pode ter funcionado para alguém como ansiolítico, como algo que tenta disfarçar sintomas emocionais. Na abstinência, esses estados retornam com intensidade aumentada devido à desregulação de neurotransmissores, como GABA, serotonina e noradrenalina. A literatura mostra que 40 a 60% das pessoas com transtorno por uso de álcool têm comorbidades psiquiátricas não tratadas, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno do estresse pós-traumático. Se esses sintomas não forem identificados e tratados adequadamente, a pessoa fica vulnerável à recaída desses sintomas psiquiátricos. Os estudos mostram que o tratamento integrado, tanto para essa comorbidade psiquiátrica como para o transtorno do uso de álcool, reduz recaídas em 30 a 40%, comparado ao tratamento isolado apenas da dependência. A recuperação não é uma jornada individual, é um processo que requer rede de apoio estruturada. A neuroimagem mostra que conexões sociais ativam circuitos de recompensa naturais e reduzem a atividade da amígdala relacionada ao estresse. Isolamento social, ao contrário, aumenta o cortisol, reduz neuroplasticidade e facilita recaídas. Meta-análises já demonstram que pessoas em programas estruturados de apoio têm taxas de abstinência prolongada de 2 a 3 vezes maiores que tentativas isoladas. O conceito de ter recursos sociais, emocionais e práticos disponíveis é um preditor robusto de sucesso a longo prazo. Quanto maior o capital de recuperação, menor o risco de recaída. Não é vergonha pedir ajuda, é estratégia baseada em evidências. Muita gente acha que depois de 1 a 2 semanas sem beber, o pior já passou. A realidade neurobiológica é diferente. Alguns sintomas de abstinência podem persistir por 6 a 24 meses após a última bebida. Isso inclui ansiedade flutuante, depressão, irritabilidade, insônia, dificuldades cognitivas e dificuldade em sentir prazer em coisas que antes dava prazer. Isso acontece porque o cérebro leva meses para restaurar completamente o sistema de neurotransmissores alterados pelo uso crônico de álcool. A neuroplasticidade é um processo gradual, não instantâneo. Estudos mostram que 75% das recaídas tardias, após 90 dias, estão relacionadas à má gestão desses sintomas prolongados. Pessoas que não são informadas sobre essa síndrome interpretam os sintomas como prova de que a sobriedade não funciona. Intervenções como exercício regular, técnicas de manejo de estresse, terapia cognitivo comportamental e, quando necessário, medicação psiquiátrica, reduzem significativamente a intensidade e a duração desses sintomas de abstinência prolongados. E um dos erros cognitivos mais destrutivos é o pensamento dicotômico sobre a recuperação. Se eu bebi, já era, perdi tudo. É uma distorção cognitiva que transforma lapsos em recaídas completas. A neuropsicologia mostra que esse pensamento ativa circuitos de vergonha e desespero que facilitam o abandono do processo de recuperação. Estudos longitudinais mostram que a maioria das pessoas tem múltiplas tentativas antes da sobriedade estável. Cada tentativa não é um fracasso, mas dados neuroplásticos que fortalecem circuitos de autocontrole. O conceito, às vezes polêmico, de redução de danos reconhece que a redução progressiva do consumo tem benefícios significativos
para a saúde física e mental, mesmo que a abstinência total seja o objetivo final. E meta-análise, estudos de meta-análises, mostram que pessoas com mentalidade de progresso e não de perfeição têm melhor adesão ao tratamento e menores taxas de abandono desse tratamento. E o último erro crítico é ignorar o impacto físico do álcool no organismo e não priorizar também a recuperação do corpo. Anos de uso pesado causam deficiências nutricionais graves. Vitaminas B1, B12, folato, magnésio, por exemplo, podem causar disfunção hepática, inflamação crônica e desbiose intestinal. Esses fatores influenciam diretamente o humor, cognição e estabilidade emocional. A deficiência de tiamina, B1, por exemplo, pode causar síndrome de Wernicke-Korsakoff, com danos cerebrais graves, e essa deficiência está associada à depressão resistente. Estudos mostram que a suplementação nutricional adequada, exercício físico regular e cuidados médicos preventivos aceleram a recuperação neurológica e reduzem sintomas de ansiedade e depressão. A famosa frase "mente sã em corpo são" tem uma base neurocientífica sólida. Um corpo saudável facilita a recuperação do cérebro e a estabilidade emocional necessárias para a sobriedade sustentada. A recuperação do etilismo não é questão de força moral, mas de estratégia de tratamento embasado em ciência. Evitar esses 8 erros críticos não garante sucesso, mas reduz drasticamente a chance de fracasso. Cada erro que você evita é um fator de risco eliminado, uma variável controlada a seu favor. A neurociência da recuperação nos ensina que o cérebro tem capacidade extraordinária de cura e adaptação, mas precisa das condições certas para isso. Conhecimentos baseados em evidências científicas criam essas condições. Lembre-se, a sobriedade duradoura não acontece por acaso, acontece por design baseado em décadas de pesquisa. Mas eu quero que você saia daqui sabendo, se você ou alguém que conhece está lutando contra a dependência ao álcool, esses erros são evitáveis. Cada erro prevenido aumenta a sua chance de uma vida livre e saudável. E agora eu quero saber, qual erro mais te surpreendeu? A síndrome da pós-abstinência prolongada, a importância da rede de apoio, o risco da retirada abrupta? Escreva aí nos comentários, porque compartilhar conhecimento, como eu sempre digo, salva vidas. Se esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe. A informação baseada em evidências é uma ferramenta poderosa de recuperação. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos.